Hunter x Hunter é com certeza um dos animes que tem os personagens mais carismáticos de todos. E dentro de todos esses personagens, não tem como você escolher um só. Mas se pudesse escolher um favorito, o meu seria o Netero. E vamos ver hoje o vídeo de um dos personagens que eu mais gosto da parada. Ó, o personagem mais complexo de Hunter x Hunter é o nome do vídeo, do canal Daniel Moraes, cujo eu sou fã, já sou inscrito, já dei meu like e agora vamos reagir a esse vídeo sem mais delongas, porque realmente esse é meu personagem predileto. Aqui no canal já falamos do Gon, Leório, Kurapika, Killua, Hisoka, Crollo, Meruem, e isso nos leva diretamente ao último nome da nossa lista, Isaac Netero, o velho mais brabo da história de Hunter x Hunter. Mas para você entender 100% do que vamos falar aqui hoje, você precisa já ter visto o vídeo do Meruem, já que a história desses dois é muito ligada. Então se você não viu, eu vou deixar aqui no card, tu vê lá e depois volta, fechou? Porque hoje vamos... Eu conheço a história, mas não vi o vídeo, mas vou me arriscar aí. Vou meter o pé, vou meter o pé. Vamos falar daquele que consegue representar com perfeição toda a humanidade, tanto no lado bom quanto no ruim, ou como eu mesmo batizei, o personagem mais complexo de Hunter x Hunter, começando do início. A primeira aparição do personagem acontece no episódio 6, ainda... Detalhe, o personagem mais complexo no meio de um anime tão complexo e tão filosófico, com tantas camadas e tantos personagens potencialmente imprevisíveis, ele é o mais complexo? Cara, vou ser sincero, não sei se eu concordo com isso ainda. Vamos ver o vídeo pra ver se eu mudo de opinião. Durante o exame Hunter. Durante a prova, uma examinadora não aprova literalmente ninguém, o que faz com que o Netero precise intervir no processo de seleção, porque senão não ia ter mais Hunter, basicamente. E aqui já começam os paralelos entre o personagem e a obra em si, já que de cara ele não parece como o líder de uma grande organização poderosa como é a Associação dos Caçadores, o que também acontece com o anime em si, já que para qualquer um que ainda não tenha visto, não parece ser nada demais no começo. Inclusive, esse é provavelmente um dos animes mais difíceis de se recomendar. Ele não tem nada de muito chamativo ou interessante logo de cara quando você recomenda pra alguém. Ele... Cara, mas eu até entendo o ponto de vista dele, que pra mim é incrível a análise dele, mas eu já discordo. O Hunter x Hunter, ele começa tão bem e tão envolvente, e as coisas vão acontecendo tão rápida, que eu acho que ele é extremamente envolvente do começo ao fim. O Togashi, ele tem essa habilidade, porque o Yu Hakusho também é um dos meus animes prediletos, e é extremamente envolvente até hoje, mas vamos lá, vamos ver. Ele parece só normal demais, e esse é exatamente o caso do Netero. Nesse início ele parece tipo o Mestre Kami, um velho, forte e sábio que vai guiar os protagonistas de alguma forma, mas nada muito além disso, já que ele conseguiu perceber o potencial do Gon e do Killua logo de cara, e isso foi motivo bastante para ele se aproximar dos dois. Prova disso é que ao ver eles no dirigível, ele testa as suas capacidades de notar a sua presença, um teste que eles passam com muita facilidade, inclusive, principalmente o Killua. E isso faz o Netero os desafiar para um jogo, dizendo que se eles vencessem, eles seriam aprovados na hora como caçadores. E na sua inocência eles pensam que vai ser muito fácil de vencer, mas aos poucos eles percebem a diferença absurda de nível entre eles. Mesmo tentando os dois ao mesmo tempo, eles não dão nem carga, pelo menos não até realmente trabalharem em equipe. Aqui eles chegam muito perto de conseguir, o que faz o Netero realmente jogar sério, ou não, já que em nenhum momento ele usou a mão direita ou a perna esquerda, o que só mostra que na verdade ele só estava se divertindo com eles. Toda essa... Detalhe, tá? Era pra ele, se eu não me engano, essa parte do anime era pra eles pegar as bolas. A bola, né? A bola que o Netero tava segurando lá. Só que ele não fala que ele não vai usar nem o braço esquerdo nem a perna direita. Mas o Gon percebe isso. Então o Gon coloca uma outra meta lá. Não era pegar a bola, era fazer o Netero utilizar o braço, entendeu? Ou a perna. Isso é interessante demais, porque... porque mostra a capacidade de observação do Gon. Segundo, mostra a ousadia do Netero, fazendo uma autolimitação para poder se divertir. E terceiro, faz com que ele crie uma meta própria de evolução. Não necessariamente cumprindo a tarefa do Netero, porque ele talvez tenha julgado que era impossível, mas ele pelo menos conseguiu falar, pô, pelo menos eu quero evoluir. E como que eu vou evoluir? Fazendo ele fazer isso. É muito interessante. O Gon é realmente um Hunter. Essa sequência deixa muito claro o quanto o Netero era, acima de tudo, alguém que gostava de desafios.
de se provar o tempo todo, e mais ainda da sensação de sempre vencer os oponentes. Desde o início, esse parece ser o maior motivador do personagem. Ele não luta ou toma qualquer decisão baseada em outros princípios ou motivos, pelo menos não até aqui. Todas as ações do Netero têm como objetivo final encontrar e selecionar pessoas fortes, que eventualmente podem dar uma boa luta pra ele. Mas isso é tão bem feito e discreto que pode até passar desapercebido na primeira assistida. E esse é o grande charme de Hunter x Hunter. Tudo é feito de um jeito tão orgânico e natural que um anime leve, de aventura, começa a falar de temas pesadíssimos sem a gente nem perceber. E talvez o melhor exemplo disso seja justamente o arco do Gon, como já vimos no primeiro vídeo de Hunter x Hunter aqui no canal. Desde o início, o Gon... Egoísmo, hein? Tem que ver esse vídeo depois. Vou reagir aqui. Tem pequenos momentos que mostram a sua personalidade egoísta e ingênua, mas a gente não percebe logo de cara. E por isso, no seu momento final contra Pitou, ver ele se transformando num monstro assusta e choca, justamente porque ele sempre pareceu tão inocente e puro. Como isso foi acontecer? E exatamente o mesmo acontece com o Netero. Desde a sua apresentação até outros momentos pontuais durante o anime, o vemos sorrindo e brincando de um jeito leve e descontraído, como se ele fosse só um velhinho amigável e sem muita malícia. Mas cara, é exatamente o oposto de tudo isso. Bem mais à frente na história, já no arco das Formigas Quimeras, é onde isso chega no ápice. Lá vemos ele lidando com as questões políticas da associação, algo que não tinha sido mostrado até então. Os políticos e poderosos ordenando que os Hunters acabassem com a ameaça das Formigas Quimeras com todos os meios necessários, independentemente dos efeitos colaterais ou vítimas humanas. Obviamente isso era uma estratégia suja para resolver o problema e culpar a associação caso algo desse errado. E o Netero sabia disso, mas em momento algum ele se opôs ou fez qualquer coisa para expor as intenções por trás da missão. O melhor que ele pôde fazer naquele momento é reunir uma equipe especial para a missão, não com os mais fortes em si, mas talvez os mais confiáveis. E claro, e pessoal... Talvez os mais confiáveis em um outro ponto. Com certeza, os mais preparados, talvez, para aquela situação, que era versátil, né? Já que em poder eles talvez não equiparassem. Aliás, com certeza eles não iam equiparar as formigas. Realmente lidar com o problema, que nesse caso era uma criatura monstruosa e absurdamente poderosa, um ser maligno e sem escrúpulos, o rei das formigas quimeras. Pelo menos essa era a imagem que o Netero tinha antes da missão, e essa foi a mesma imagem que ele passou pro Zeno quando chamou ele para ajudar no plano. Ele deveria separar o rei dos guardas, para assim o Netero conseguir ter um X1 com Meruem, aumentando muito suas chances de vitória. Mas chegando lá, a cena que eles viram não batia com o descrito. Meruem, ao contrário do que eles esperavam, estava cuidando e protegendo uma menina humana. E isso ia completamente contra a imagem do inimigo que o Netero tinha ao planejar a missão. Até porque para ele, como líder da Associação Hunter e acima de tudo como um humano, um inimigo da humanidade jamais faria algo assim. Essa foi a primeira semente de dúvida na mente do Netero. Mano, ó, me arrepia todo lembrar dessa cena. Me emociona. Me emociona mesmo. Meu, é muito forte. E o Netero, olha a cara de choque dele falando, meu, algo não está certo aqui. As informações que me passaram estão incorretas. Mas na verdade, as informações estavam certas. É que o Meruem evoluiu, ele cresceu, ele amadureceu um pouco e mudou. Cara, é muito lindo esse anime. Algo que ainda teria um impacto absurdo na sua história, que inclusive começa muitos anos antes disso. Porque por mais que não pareça, o Netero é velho. Ok, parece sim que ele é velho, mas ele consegue ser ainda mais velho do que parece. Mais. Na sua luta contra o Meruem, o Netero tinha por volta de 120 anos. Cara, nessa idade ele ainda ser um dos Hunters mais fortes de todos, putz, é muito ômega 3 pra um velho só. A juventude em si dele é pouquíssimo conhecida, assim como a forma que ele se tornou um Hunter. Tudo que se sabe é que ele treinou muito, por muito tempo, aprimorando suas capacidades até os 46 anos. O momento em que ele acreditou ter alcançado o seu potencial máximo. E por isso, decidiu subir as montanhas durante o inverno para refletir. Durante esse seu tempo lá, ele percebeu que era infinitamente grato às artes marciais por fazerem dele o homem que ele era. Por conta disso, ele jurou que mostraria sua gratidão da sua própria maneira, fazendo uma série de 10.000 socos e orações diariamente. Ele concentrava o seu chi, juntava as mãos, fazia uma oração, então socava. No primeiro dia, essa sequência levava cerca de 5 a 6 segundos, e por isso ele levou mais de 18 horas para completar os 10.000 socos. Depois de completar o ritual, ele desmaiava de exaustão e caía no sono profundo, apenas para acordar e repetir os 10.000 socos no dia seguinte. Essa se tornaria a rotina diária do Netero pelos próximos anos. Depois de muito tempo, ele percebeu que, embora tivesse
tivesse completado seus 10.000 socos, o sol ainda não havia se posto. Mesmo assim, ele continuou treinando incansavelmente, até que em algum momento, depois de anos de treinamento, Netero se tornou capaz de completar o ritual diário em menos de 1 hora. E agora, com todo esse tempo restante, ele orava até que o ritual recomeçasse na manhã seguinte. Todo esse processo levou anos e anos. Através da alta reflexão e das suas orações, Netero conseguiu alcançar a iluminação e uma capacidade de se mover absurdamente rápido e com extrema força. Quando Netero finalmente desceu da montanha e voltou ao dojo onde tinha começado seu treinamento, ele mostrou o desenvolvimento absurdo que tinha alcançado. O seu ataque era tão Mas você viu, ó, pega essa visão aqui, ó. onde tinha começado seu treinamento, ele mostrou Olha o rosto de confiança misturado com a arrogância dele. É interessante pelo fato de que ele, com 46 anos, atingiu o auge na mente dele e ele foi expressar gratidão para as artes marciais com um ritual amarrado com treinamento. Mas essa gratidão, essa convicção, parece que fez com que as artes marciais e a natureza e a grandeza de tudo aquilo retribuísse ele ainda com muito mais força. É como se a natureza, como se o coração dele, como se a mente dele virasse um só naquele momento e ele descobrisse que ele não era forte, nem um pouco forte comparado com o que ele poderia se tornar. É muito bonito, é muito bonito. E tudo por causa da gratidão. o desenvolvimento absurdo que tinha alcançado. O seu ataque era tão rápido que superava até mesmo a velocidade do som. O mestre do dojo foi levado às lágrimas pelo poder bruto e a graça trazidos pelo treinamento do Netero. Ele desaba a seus pés implorando para ser treinado e oferecendo a ele o título de grande mestre em seu lugar. Um verdadeiro monstro tinha nascido. A essa altura o Netero tinha um poder e um domínio tão absoluto que foi considerado o usuário de Nen mais poderoso do mundo. Ele se tornou um Hunter e continuou subindo na organização até se tornar o presidente do grupo. O Zeno inclusive chega a comentar que o Netero foi o único a enfrentar o seu avô, Mahazodic, e sair vivo para contar. Netero foi 2 vezes pro continente sombrio e mesmo assim voltou vivo nas 2. Tudo isso é para mostrar o quanto o Netero realmente era absurdo. Agora imagina o quão difícil era para alguém assim tão poderoso encontrar oponentes à altura. O tédio era um dos seus principais inimigos. E talvez seja essa a principal razão das suas atitudes e brincadeiras constantes. Ele estava sempre buscando algum entretenimento ou uma forma de se divertir, mesmo que isso fizesse tomar decisões estranhas e até sem sentido, o que faz com que o Pariston e o Jing cheguem a dizer que ele era até meio doido. Ainda assim, ele era muito respeitado por todo mundo, justamente pela sua dedicação e ideais de respeito aos verdadeiramente fortes. Tudo que o Netero alcançou foi através da sua própria força de vontade e esforço. Pelo menos até onde se sabe, ele não vem de um clã forte ou é filho de alguém poderoso, como o restante dos protas. E por isso, ele, mais do que qualquer um, valorizava a força acima de tudo. Não só a força física, é claro, mas também a mental. Prova disso é que, durante o seu treinamento nas montanhas, ele não só dividiu o tempo entre os socos e as orações, ele priorizou mais orar do que lutar em si. E isso mostra o quanto a religiosidade era algo importante pro personagem. Ele literalmente luta com uma camisa escrito coração e mente. E a sua principal habilidade de batalha, o Bodhisattva, é justamente a representação daquele que busca o caminho da iluminação, o caminho do Buda. Mas por que isso é importante? Simplesmente porque essa característica do personagem vai ser essencial para entendermos totalmente a maior luta que o Netero já enfrentou. E por isso, bora voltar pro arco das formigas quimeras, onde tudo muda. O Netero... Cara, tá bom esse vídeo, hein? Tá bom pra caramba, meu. Você é louco. Mostra o respeito pelo ato de misericórdia do Meruem, que ali cuidava de um ser mais fraco e vulnerável. Ambos decidem ir para um lugar mais vazio, longe de qualquer um, o que obviamente iria reduzir as perdas humanas. O lugar ideal para a luta que o Netero buscava. Mas não era isso que o Meruem queria. Ele propõe uma conversa franca e direta sobre o que cada lado desejava. E como eu tenho certeza que você já viu o vídeo do Meruem que eu indiquei lá no começo, você sabe o quanto o Meruem já tinha mudado. O quanto a Komugi tinha mudado ele. E agora ele não via mais os humanos como simples gados a serem abatidos. Ele sabia que dentre os humanos existiam talentos raros. Cara, eu acho que eu vi esse vídeo do Meruem, ele tá com react aqui no canal, hein? Eu vou deixar o link na descrição aí também, só por segurança. Raros e únicos, razões para considerar a espécie como mais do que simples insetos. Mas o Netero tinha uma missão: destruir o Rei Formiga, acabar com a ameaça à humanidade, mesmo que isso significasse manter o sistema desigual e injusto que o mundo vivia. O sistema em que os ricos e poderosos tinham tudo e os pobres e miseráveis morriam de fome. Um sistema que favorece os fortes, mas exclui os fracos. Meruem diz que aquilo era uma loucura, mas isso era exatamente o que o Netero sempre fez até aquele momento. Durante cada fase do Exame Hunter, inúmeras pessoas morriam todos os anos.
humanos. Morriam porque não eram rápidos o bastante, porque não eram inteligentes o bastante, ou simplesmente porque eram fracos demais. E o Netero nunca fez nada para impedir ou sequer tentar diminuir as mortes desnecessárias. Afinal, ele era o presidente, então teoricamente ele tinha o poder para pelo menos tentar mudar as coisas. Assim como ele também não fez nada para impedir que assassinos conseguissem uma licença de caçador, algo que o próprio Hisoka diz para ele durante a sua entrevista. Pro Netero, isso nunca foi um problema de verdade. Ele realmente era excêntrico, né? Ele não seguia as regras, padrões. Ele criava as próprias regras e seguia de acordo com o seu bom senso. Ou senso, né? Porque bom não é o caso. Simplesmente porque ele não valorizava a vida humana em si, mas sim a sua força. Por isso os fracos podiam morrer à vontade, pouco importava. E isso mostra que o seu respeito durante o salvamento da Komugi não foi por ela, mas sim pelo Meruem, alguém indiscutivelmente forte. E por isso, digno do seu respeito. E agora, esse mesmo indivíduo forte era o seu oponente, que a cada palavra se mostrava mais e mais humano, tendo os mesmos desejos e falhas dos humanos. E isso tornava a luta cada vez mais complicada. 早めにやっちまった方がいい。心がぶれる前に。A cada segundo que O que seria o coração balançar? A sua convicção falhar. Porque talvez ele esteja convencendo, mostrando o valor do que ele está falando. O Meruem realmente foi muito persuasivo e muito direto, muito lógico. Diria que, pô, ele estava certo, entre aspas, tá ligado? Que loucura. Não certo com as atitudes dele, mas certo com a análise que ele fez da sociedade. Os ricos, desigualdade social, os pobres passando fome. Louco. passava, o Meruem se aproximava mais e mais do humano. Chegaria um momento em que ele se tornaria parecido demais, a ponto de não ser mais possível ver nele o inimigo da humanidade. E por isso, ele atacou, repetidamente tentando forçar o rei a lutar. Mesmo assim, ele continuava se recusando, até que o Netero ofereceu a única coisa que ele realmente queria: ser reconhecido como um indivíduo, ter um nome. Netero era alguém muito experiente e vivido. Em todos os seus anos no topo, ele viu de tudo e sabia que qualquer um tinha um preço. Todos têm ganância e medo dentro de si, dois sentimentos que o próprio rei já tinha tentado usar contra Komugi, e agora era manipulado pelo Netero a lutar. Nessa luta ele pôde finalmente alcançar o seu ápice. Não da sua força exatamente, mas sim do seu esforço, já que ele nunca tinha enfrentado alguém como Meruem. Era como se toda a sua vida o tivesse guiado até aquele momento, a oportunidade de dar tudo de si, provar para si mesmo que ele ainda era o mais forte, ou pelo menos tentar. Por mais que ele acertasse os ataques e se defendesse das investidas do rei, Netero não conseguia causar nenhum dano significativo. Meruem continuava atacando e atacando incansavelmente, até encontrar a brecha necessária para arrancar sua perna direita e em seguida o seu braço esquerdo. O rei acreditava que isso seria o suficiente para destruir o Netero e possibilitar que ele continuasse lutando. O que ele não sabia era que o Netero não precisava de todos os membros para enfrentar um desafio. Exatamente os mesmos membros que ele usou contra o Gon e o Killua antes, agora ele não poderia mais usar na luta mais importante da sua vida. Caraca, muito louco isso, não tinha percebido. Que poético, mano. Não tinha percebido isso. Muito, mano, bravo, ó. Parabéns, mano. Que top. Oda é absolutamente um gênio. Mesmo assim, com o corpo completamente fudido, Netero foi capaz de usar o seu ataque final, a mão mais poderosa de todas, aquela que reuniu quase todo o seu poder, o deixando à beira da morte, destruindo completamente o que sobrou do seu corpo. A essa altura, ele mal respirava e nem conseguia mais ficar em pé, mas ainda... Isso que ele fez aqui agora, ele, com o ataque, ele jogou toda a energia dele através da mão mais poderosa de todas. É quase semelhante ao que o Gon fez na transformação dele. Só que o Gon, claro, ele trocou a sua vida, a sua energia, o seu futuro, tudo por poder. Mas o Netero, ele trocou a vitalidade por poder. É interessante, né, cara? Como nem funciona. O nem é maravilhoso. Ainda assim, Meruem surge das cinzas, apenas com ferimentos superficiais. Ele elogia o Netero, reconhecendo como aquele que era realmente o ápice da humanidade. E de fato, talvez esse fosse mesmo o caso. Netero, apesar de não estar no seu auge, era de longe um dos usuários de Nen mais poderosos do mundo, e por isso merecia todo o respeito. Mas o que o tornava uma ameaça real era justamente a espécie da qual fazia parte. E assim, um dos maiores e melhores paralelos de Hunter x Hunter ficava claro como um dia. O humano que foi até lá para enfrentar o monstro tornava a si mesmo um monstro.
Assim como ele havia demonstrado a bondade e inocência humana, agora mostrava a malícia infinita da humanidade. Diante dessa criatura bizarra e assustadora, Meruem pela primeira vez na sua vida sentiu medo e quis fugir imediatamente. Netero para o próprio coração, ativando a bomba alojada no seu corpo. A Rosa, como era conhecida, causou uma destruição sem precedentes. A bomba que já tinha tirado a vida de milhões de pessoas, que gerava morte e guerra por onde era usada. A mesma bomba que marcava a autodestruição e o egoísmo humano agora também representava a sua salvação. Netero se sacrificou por toda a humanidade nessa luta, reunindo toda a maldade e malícia de cada um numa única explosão. Ele se tornou, na sua luta final, a perfeita expressão do que significava ser humano, se adaptar e superar. Não somos os mais fortes, rápidos ou resistentes. Ainda assim, dominamos completamente o planeta. A força mental de superar oponentes mais fortes e poderosos é a essência da humanidade como espécie. Usar a bomba foi uma saída desleal e injusta, mas isso pouco importava para o Netero. A simples existência da bomba em si já era uma tragédia para a humanidade. Ao longo da sua vida, ele viu o que o poder fazia com as pessoas: morte, guerra, domínio e destruição completa. Ainda assim, mesmo com a promessa da paz, o domínio por outra espécie não pareceu certo. Mas se isso era mesmo verdade, por que o domínio dos humanos sobre todas as outras espécies era certo? Da perspectiva humana, as formigas eram os monstros, mas objetivamente os humanos não são melhores. Matamos e comemos bilhões de animais todos os anos. Para as formigas, os humanos são exatamente isso: animais para alimentação. Não é um dilema moral para eles, assim como não é para nós. Eles sentem que têm o direito de comer os humanos por serem superiores, assim como nós sentimos ter o direito de comer outros animais por sermos superiores. Matar e comer outros animais, destruir a natureza e até matar uns aos outros por ganância, como isso pode ser a melhor opção? E talvez essa seja a grande questão do personagem. O certo e o errado nessa luta depende única e exclusivamente de qual lado da cerca você nasceu. Ainda assim, o mais forte dentre eles ofereceu o diálogo, a possibilidade de um acordo pacífico. Mas o humano nem sequer considerou essa possibilidade, só oferecendo ao monstro a aniquilação total. Isso porque ele sabia que o discurso do Meruem era falso e jamais funcionaria na prática? Ou por alguma outra razão bem menos nobre? Pro Netero, Eu acredito que ele não considerou que o Meruem falou e o discurso dele por ele estar obstinado pela sua missão e por ele saber que se ele não cuidasse do Meruem naquele momento, ia ser impossível cuidar do Meruem, porque ele ia ficar mais forte. Mas mexeu com ele. Ele concordou com o Meruem em vários pontos, mas ele estava obstinado por eliminação do Meruem, justamente pelo excesso de poder. O Netero, ele era o mais poderoso, ele era o mais forte, ninguém fazia uma ameaça frente a dele. E ele não queria ficar em segundo lugar também. Eu acredito nisso. Acredito mesmo nisso. O Meruem ia ser imparável. Um exército de formigas, ficando mais forte ainda, tá louco, esquece. Imagina o quão poderoso ele ia poder ser. o poder está acima da moral. Ele desejava o confronto contra Meruem simplesmente porque essa era a luta da sua vida. Em todos os seus anos de existência, ele nunca teve uma oportunidade Isso eu também concordo, tá? Eu acho que ele queria se testar também. como aquela. A crise existencial do Netero durante a luta foi justamente por perceber que talvez, por mais especial que ele fosse, talvez já tivesse alcançado o seu potencial máximo. E agora aquela jovem formiga que tinha acabado de nascer se mostrava muito superior a ele. E isso colocava em xeque o seu propósito de vida. Eu sou mesmo forte? Por isso a necessidade de lutar. De provar que sim, eu ainda sou forte, eu ainda tenho valor. Desde o seu esforço e respeito até o seu ódio e malícia, Netero representou com perfeição a humanidade. que Foi vídeo capaz de perfeito. sorrir e brincar tranquilamente. Escondeu os pensamentos negativos para se divertir antes de um grande desafio, ou de expressar o lado mais sombrio e profundo existente em cada ser humano. A frase final do Netero, "Te vejo no inferno, se existir um", reflete justamente o seu reconhecimento de não ser bom ou justo. Ele sabia que o seu ataque havia sido desleal e a prova da sua fraqueza. Mesmo assim, ele não hesitou em usar a rosa, porque essa é a maior das características humanas: o senso de autopreservação e o egoísmo extremo, exatamente como o Gon também mostra. E assim como eu disse no final do vídeo dele, eu também digo aqui: tudo isso torna o Netero um vilão ou uma pessoa objetivamente ruim? Depende do ponto de vista. Do meu, não. Isso só torna ele humano. Mano, Mas e você? O que acha do personagem? Pra você, ele cara, também vou fortalecer aqui. Fortalecer. Vídeo impecável. Impecável. Nossa. é o mais Vídeo complexo. impecável, mano. O personagem mais complexo de Hunter x Hunter. Isaac Netero. Do Daniel Moraes. Olha, sério, parabéns. Acredito que esse vídeo talvez nunca chegue em você, mas parabéns.
Admiro o seu trabalho demais. Incrível, incrível, incrível mesmo. E é isso aí, família. Dá essa moral pra ele lá e ó, tamo junto. Falou!